nós já ouviu o termo feedback? Basicamente é uma palavra que significa dar retorno a alguém sobre um trabalho ou sobre uma atividade ou sobre um comportamento. É um termo que a gente importou, mais um dos que a gente importou, mas hoje em dia ele já é mais popular, já se popularizou por aqui, a gente já usa até como sinônimo de opinião. Por exemplo, dá um pulinho lá em casa, que eu redecorei a sala e queria pegar um feedback seu. Claro, o mundo corporativo é aquele que se utiliza muito mais desse termo e existem até cursos para dar feedback para avaliação de funcionários. Existe um montão de tecnicismos em cima disso, mas o objetivo aqui é simplesmente te dar, de uma forma bem simples, 5 dicas de como dar um bom feedback. Vamos lá. Primeira dica. Claro, seja objetivo, seja pontual quando você for dar um feedback. Vou dar um exemplo. Você pede para um funcionário fazer uma planilha, aí o sujeito vai lá, faz a planilha, traz para você e você diz assim, tá faltando coisa, e devolve. Nossa, nada mais irritante do que colocar o sujeito numa situação de que ele fez um trabalho incompleto ou se sentir mal. Tem chefes que dizem assim, não, mas isso é bom para o funcionário pensar. Isso não é feedback, você não está lá para ser o professor, você pode ser um mentor, mas isso aí só causa irritação. E lembre-se, você está numa empresa, você precisa de produtividade, o tempo custa muito para a empresa. Fala logo, olha, está faltando a coluna de custos recorrentes. E acabou. O sujeito vai lá e completa a planilha que você quis. Seja objetivo, claro e objetivo. Com o filho, não é muito diferente. Ele te traz um exercício de matemática e aí você diz assim, tá errado, devolve para ele. E continua lendo o seu jornal ou navegando na internet. Ora, isso não é feedback. Em primeiro lugar, a criança gosta de companhia. Então, traz ele para o seu lado, diga, meu filho, até aqui tá tudo legal, mas daqui para frente você cometeu um erro. Juntos vamos descobrir alguma coisa que o coloque na situação do erro mais confortável do que se penalizando por ter errado. Segunda dica, não expresse o sentimento pelo que as pessoas te passam, mas pelo que elas fazem. Vou dar um exemplo. O sujeito faz até um trabalho legal, mas ele tem o péssimo hábito de chegar atrasado todos os dias. Então, um dia você chama o sujeito e fala, olha, eu vou te dar um feedback sobre o seu comportamento. Você até que faz o serviço legal, mas você me deixa extremamente irritado com os seus constantes atrasos. Espera aí, isso não é feedback. Você está dizendo que o comportamento do sujeito te deixa nervoso, irritado, e na verdade, ele não tem que fazer as coisas para te deixar calmo. Ele tem que corrigir os seus erros. Então, o correto é você dizer, olha, meu amigo, você até faz o trabalho legal, é um trabalho elogioso, caprichado, mas você precisa corrigir essa falha grave dos constantes atrasos, porque além de você dar um mau exemplo para os outros, isso vai contar ponto negativo para uma eventual promoção. Então, tente corrigir essa sua falha. Só isso. Com o filho, a coisa também não é diferente. Você vai lá na escola, na reunião com os professores, e lá os professores dizem de uma série de dificuldades que o seu filho está tendo, inclusive desinteresse, as notas não estão boas. Aí você chega em casa e chama o seu filho e diz assim, morri de vergonha na escola hoje, você me deixou no chão ouvindo aquelas coisas que os professores disseram a seu respeito. Ora, isso não é feedback. Dar um bom feedback para o seu filho não é ficar expressando aquilo que ele te faz sentir. Portanto, chama o seu filho e diga, olha, é o seguinte, eu estive hoje na reunião da escola com os professores e vi que você está com algumas dificuldades, vi que as suas notas não estão legais, então
O que nós vamos fazer a respeito? Em que eu posso te ajudar? Estão te faltando condições? Vamos lá, senta aqui comigo, vamos conversar um pouco. Isso é feedback. Terceira dica. Diga o que você pensa sobre o trabalho ou sobre o comportamento das pessoas e não o que você pensa sobre elas. Um exemplo. Você pede um trabalho para uma pessoa, ela te traz esse trabalho errado ou incompleto e você diz assim: você é muito incompetente. Tudo que eu te peço vem de qualquer jeito, sempre faltando alguma coisa. Desse jeito você não vai a lugar nenhum. Isso não é feedback. Não é o que você pensa sobre a pessoa, mas sobre o trabalho. Pegue o trabalho e diga: olha, você esqueceu desse slide, inclua o outro e assim por diante. Não é para arrasar com o outro, não é para destruir com o outro. Um exemplo com o filho não é muito diferente disso também. O seu filho te traz a caderneta de notas e estão muito ruins e você diz assim: você é um burro, não sei a quem você puxou, você não vai ser ninguém na vida. Essas coisas horrorosas que muitos pais, na hora do nervosismo, acabam soltando. E isso é marcante para a criança. O que você tem que fazer é pegar a caderneta de notas e diga: olha, meu querido, as coisas não estão boas, você está vendo, ó, você está mal em matemática, mal em português, embora você esteja bem em história e geografia. Vamos conversar para ver o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer para te ajudar, para você dar uma arrancada. É muito parecido com a segunda dica, mas tem que ter uma sensibilidade para você não destruir o outro. Quarta dica: dê o feedback o mais rápido que você puder sobre um trabalho ou sobre um comportamento. Nas empresas, normalmente, as avaliações de desempenho são semestrais. Então, usando o exemplo daquele sujeito que chega atrasado quase todos os dias, ele começou a fazer isso lá em janeiro, e quando for em junho, quando você for fazer a avaliação de desempenho dele, você diz: olha, você passou o semestre chegando atrasado, o que nós podemos fazer? Não, o cara chegou uma semana atrasado, senta na semana seguinte com ele e fala assim: meu amigo, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Por que você está chegando, você chegou a semana passada 5 dias atrasados, ou 4, ou 3, vamos resolver isso. Não deixa passar um tempão. Ou então, eventos mais pontuais, que isso depôs contra uma pessoa, ou te incomodou muito a ponto de isso se refletir em toda a equipe, e você precisa corrigir, precisa dar um feedback para que possa ser mudado aquele comportamento ou aquele trabalho, para que isso se expanda e todos observem. Não leve meses para fazer isso, até porque muitas vezes você esquece, nem lembra mais, você não anotou, ou quando você cita na hora da avaliação do desempenho, o sujeito nem lembra mais do que ele fez, do que você está falando. Portanto, não deixe passar muito tempo para dar feedback sobre as coisas. Com o filho, também não é muito diferente. O seu filho não está indo bem na escola. Passa o primeiro bimestre, o segundo bimestre, passa as férias de julho, aí você vai para o terceiro bimestre, aí quando chega em setembro, no final do terceiro bimestre, você chama o seu filho e fala assim: meu amigo, desse jeito você não vai passar de ano. Ou seja, você levou 3 bimestres para dar um feedback do seu filho, para o seu filho, de como você está vendo aquela situação, para dar um feedback para o seu filho do que vai acontecer se ele continuar esse comportamento. Não. Diante das primeiras notas, se possível, acompanhe as provas bimestrais também, mas imagine que você não pôde acompanhar e aí chegou a caderneta de notas do primeiro bimestre e ele não está bem. Então, senta com ele e começa a conversar. Não vai esperar ao final de setembro, ele praticamente perdeu o ano, e aí você vai tentar recuperar e acabar se irritando, caindo nas outras dicas e destruindo seu filho. Enfim. Quinta dica. Feedback é um reforço positivo. Essa é a parte mais importante. As palavras, elas têm um poder muito grande. Você pode colocar uma pessoa para cima ou destruí-la. Portanto, é preciso tomar muito cuidado. Mesmo que você vá dar feedback sobre uma coisa que não está boa,
uma situação, ou um trabalho, ou um comportamento, você deve fazer sempre com a intenção de que possa ocorrer uma mudança desafiadora para melhor. E não para destruir, não como ameaça. Olha, se você continuar desse jeito, você vai perder o emprego. Olha, se você continuar desse jeito, você vai perder o ano. Não. Feedback, você começa enaltecendo os pontos positivos, de preferência, e chegue num ponto negativo e abra-se para discutir o assunto. Não fique apenas esperando uma reação. O diálogo é muito importante. Portanto, feedback tem uma intenção sempre positiva, de um desafio para uma mudança para melhor. Então você não pode destruir as pessoas, porque muita gente dá feedback e arrasa o sujeito, arrasa um filho, e aí as consequências são ainda piores. Na verdade, você foge completamente do teor, do clima que o feedback procura levar nessas situações. Por fim, como eu falei sobre o peso das palavras, eu vou deixar aqui uma frase do escritor norte-americano Truman Capote. Ele diz: as palavras sempre salvaram-me da tristeza. Tchau!